Bem-vindo ao Arranjo Online. Vamos ao módulo 1, Introdução às Técnicas Mecânicas. Bom, meus alunos costumam me perguntar por que se chama técnicas mecânicas. Na verdade, tem esse nome porque, teoricamente, você conseguiria fazer esse arranjo, esse trecho do arranjo, usando essa técnica, matematicamente. Você consegue fazer mecanicamente, somando 2 mais 2 é 4. Na prática, não é bem assim. Vocês vão ver que vocês vão aprender a fazer a técnica mecânica, mas para terminar, é mais complicado do que parece. Como dizia Vinícius de Moraes, o buraco é mais embaixo. Mas, primeiro vamos à parte matemática do assunto, que é a mais fácil. Bom, a gente vai começar trabalhando a 4 vozes e vamos aprender os 4 perfis básicos da técnica mecânica. Os perfis básicos para as técnicas mecânicas a 4 vozes são cerrado, drop 2, drop 3 e drop 2, 4. Vamos começar aprendendo o perfil cerrado. No perfil cerrado, as 4 vozes ficam no âmbito de uma oitava, quer dizer, você vai montar o acorde, ele não pode ser maior que uma oitava. Aproveitando, nós vamos trabalhar com o que chama-se de canto dado. A gente vai montar da melodia para baixo. Então você vai ter uma melodia, você vai ter aquela nota, você vai montar o acorde para baixo. O canto dado. E esse acorde no perfil cerrado não pode passar de uma oitava. Então, como está aqui, monta seu acorde a partir da melodia de cima para baixo. Tem um exemplo aqui abaixo, um Dó maior com sexta. A melodia, nós vamos usar só notas do acorde, pode ser qualquer uma dessas 4 notas, Dó, Lá, Sol, Mi. Né? Nesse primeiro momento, vamos trabalhar só com notas do acorde. Bom, procure escrever pelo menos uma das vozes em clave de Fá. Esse é um pedido especial para os meus alunos guitarristas, porque vocês têm que aprender a ler em clave de Fá. Tá bom? O ideal é ler em clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó na terceira e clave de Dó na quarta. Então, vamos correr atrás de prejuízo. Bom, aqui estou com Dó com sexta, a melodia é Dó. A próxima nota, depois da fundamental, é a sexta. Depois da sexta, a quinta. Depois da quinta, a terça. Repara que o acorde ficou no âmbito de uma oitava. Esse acorde está no perfil cerrado. Se a melodia fosse o Lá, ó, a sexta, a próxima nota seria a quinta justa, depois a terça, depois a fundamental. Está aqui o acorde outra vez no âmbito de uma oitava, ele está no perfil cerrado. Aqui outra vez, ó, Dó com sexta, a melodia Sol. A quinta, a próxima nota a terça, a próxima nota fundamental, a próxima nota a sexta, dentro de um perfil, dentro de do escopo de uma oitava. Aqui outra vez, Mi, Dó, Lá, Sol. Outra vez, dentro de uma oitava, perfil cerrado. Bom, essa aqui é uma tabela que ajuda quem tem dificuldade de montar o acorde a partir da melodia. Se a primeira voz for fundamental, a segunda voz vai ser a sétima, a terceira voz a quinta e a quarta voz a terceira. Lembrando que estamos fazendo o acorde do mais agudo para o mais grave. Se a primeira voz for a sétima, quando falo sétima, pode ser sétima maior ou sétima menor. A próxima voz, segunda voz será a quinta, a terceira voz a terça, quarta voz a fundamental e assim sucessivamente, tá? Essa é uma maneira de estudar, mas você vai ter que conseguir montar o acorde, por exemplo, Dó com sétima maior, de baixo para cima, Dó, Mi, Sol, Si, e ao contrário, ó, se o Dó estiver na melodia, Dó, Si, Sol, Mi. Você tem que ser capaz de fazer das duas maneiras. Bom, só uma observação, no lugar da terça, posso ter a quarta, sus4, por exemplo, né? E no lugar da sétima maior, posso ter a sexta, Dó com sexta. E nesse primeiro momento, vamos trabalhar apenas com as notas do acorde. As tensões ficam para a próxima etapa. Bom, agora tem outro detalhe muito importante. Aqui está a tessitura ideal para escrever na posição cerrada. O que significa isso? A tessitura ideal significa que a melodia, a voz mais aguda, idealmente deve estar nessa região. Então, se eu tenho um trecho para fazer harmonizar dessa maneira, se ele estiver nessa região, fica ideal para cerrado. Quando eu chegar no drop 2, eu vou ter uma outra tessitura ideal, no drop 3 uma outra tessitura ideal, e no drop 2, 4 uma outra tessitura ideal. Então você vai encarar cada um desses perfis como se fosse um instrumento. O oboé não tem tal nota, então não dá para escrever ali. Então, a mesma coisa. Eu quero escrever encerrado, eu tenho que tentar escrever nessa região. Tá? Tradicionalmente, em branco está a tessitura mais segura, tá? A tessitura ideal prática, né? E em preto, entre parênteses, 2 notas que você pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá e não tem problema nenhum. Mas tem que tomar cuidado.
Bom, vamos para a página 2. Na página 2, vamos montar juntos esse acorde na posição cerrada. Então vamos lá. A melodia é Dó. Eu estou com Lá com sétima maior. Dó é a terça menor. A próxima nota é a fundamental. Depois da fundamental, a próxima nota é a sétima, Sol. Beleza? Agora eu vou colocar uma nota na clave de Fá. E a próxima nota na clave de Fá é a terça, Mi, que ele colocou uma oitava abaixo. Na verdade, esse Mi é aqui, tá? Então tá aí o perfil cerrado. Mais uma vez, muitos alunos me perguntam, pô, você podia escrever só em clave de Sol? É claro que eu poderia escrever só em clave de Sol, mas eu tô treinando a clave de Fá. Então, escreve por um tempo assim, você não vai se arrepender. Mesma coisa que cerrado. Lá, a fundamental. Embaixo da fundamental, vem a sétima, Sol. Embaixo da sétima, a quinta, Mi. Opa, a quinta Mi. E embaixo do Mi, vem o Dó. Tá aqui em perfil cerrado. Se o Sol fosse a melodia, ó, Sol é a sétima. Embaixo da sétima, vem a quinta. Embaixo da quinta, a terça. Embaixo da terça, vem a fundamental lá. Melodia Mi, quinta. Embaixo da quinta, vem a terça. Embaixo da terça, vem a fundamental. Embaixo da fundamental, vem a sétima, tá? Vamos escutar esses acordes aqui, como eles soam. Bom, hoje em dia você tem a chance de ter um computador e escutar o que você está escrevendo, que realmente é maravilhoso. Mas eu aconselho também você ir no piano e montar esses acordes. Mesmo que você não seja pianista. Eu aconselho você montar os acordes no piano porque o grande mestre Nelson Faria fazia uma piada. Ele dizia que o violão era o piano de camisa de força. Então, por exemplo, eu adoro harmonia no violão. Um dos meus harmonizadores preferidos é o Toninho Horta, é claro. E o violão é lindo de morrer. Mas o piano fica mais fácil de montar muitos acordes. Então, eu aconselho todos que estão estudando arranjo terem um teclado em casa e mexer um pouco no piano. Você não precisa ser pianista, mas você ir lá catar uns acordes vai te ajudar e vai ampliar teus horizontes harmonicamente. Bom, agora vamos ao drop 2. Para montar o perfil drop 2, a segunda voz abaixada, parta da posição cerrada e coloque a segunda voz uma oitava abaixo. E costuma-se dizer, drop a segunda voz, né? Tá? Então aqui está a tessitura ideal para o drop 2. Repare que a tessitura foi mais pro agudo, porque o acorde agora está mais aberto, né? Então você estava com o acorde fechadinho, ó. O acorde estava assim, 4 vozes fechadinho. Agora você vai pegar a segunda voz e colocar a oitava abaixo. Então o acorde vai abrir, ó. Você vai ter um espaço entre a primeira e segunda voz. Vamos olhar na prática aqui, ó. Dó, Lá, Sol, Mi. Dó com maior com sexta encerrado. A segunda voz, que está em vermelho aqui, ó, ela vai para uma oitava abaixo, ó. Então esse aqui é o mesmo acorde no perfil drop 2. Olha ele aqui outra vez, ó. Lá, Sol, Mi, Dó, encerrado. Pego a segunda voz, o Sol, coloco uma oitava abaixo. Mais uma vez lembrando, eu estou contando as vozes de cima para baixo. A primeira, segunda, terceira e quarta. Dó com sexta. Outra vez parto do cerrado. Sol, Mi, Dó, Lá. Pego a segunda voz e coloco uma oitava abaixo. E aqui outra vez, ó. Mi, Dó, Lá, Sol. Pego a segunda voz e coloco a oitava abaixo. E aqui eu coloquei uma pergunta que eu não vou responder agora. Por que coloquei esse Mi uma oitava acima? Aguarde um pouco que a explicação já virá. Ela não virá imediatamente, mas daqui a pouco ela está chegando. Bom, vamos montar esses acordes em drop 2. Na verdade, aqui no exemplo, eu escrevi primeiro encerrado e depois eu coloquei em drop 2. Na prática, ninguém escreve encerrado primeiro, depois coloca. Você pensa o cerrado e já vai colocando drop 2. Combinado? Então aqui, o Ré 7, a melodia é Ré. É Ré, a fundamental, a próxima nota é a sétima, Dó. Eu já vou dropar o Dó, vou colocar o Dó uma oitava abaixo, ó. Tá aqui, ó, Ré. O Dó seria aqui, ó, coloquei ele oitava abaixo. Depois do Dó, a sétima, a próxima nota é a quinta. Vamos colocar essa quinta aí, ó. Lá. E depois da quinta seria a terça, o Fá sustenido. Então tá aqui, ó, Ré, dropei o Dó, Lá, Fá sustenido. Com a melodia Dó, Dó sétima, a próxima nota é a quinta Lá. Então vamos dropar o Lá, ó. Tá aqui dropado, ele tá, ó, uma oitava abaixo. Depois do Lá, vinha o Fá sustenido.
Vamos colocar o sustenido aqui, Fá sustenido. Depois do Fá sustenido, o Ré. Tá aqui, ó. Ré 7 com a melodia em Dó, em drop 2. Vamos ver outro exemplo, ó. Ré 7 a melodia lá. A próxima nota é o Fá sustenido. Então, é esse Fá sustenido que eu vou colocar aqui na... Opa! Que eu vou colocar aqui na clave de Fá, ó. Vamos colocar um sustenido aqui nele. Aqui. Beleza. Então, lá, dropei o Fá sustenido. A próxima nota é o Ré. E depois do Ré, o Dó. Então, vamos conferir, ó. Lá, a quinta... Fá sustenido seria a segunda voz, mas eu estou escrevendo em drop 2, eu ponho a oitava abaixo, depois a fundamental Ré, depois a sétima Dó. Agora, a melodia Fá sustenido, a terça, a próxima nota é o Ré. Então vamos colocar o Ré aqui, ó. Depois do Ré, vem o Dó, e depois do Dó, o Lá. Fá sustenido, dropei o Ré, Dó e Lá. Tem outro exemplo aqui. Vamos fazer juntos, ó. Mi sus 4. Mi na melodia. Fundamental. A próxima nota é a sétima. Vou dropar a sétima. Vamos lá. A sétima é o Ré, ó. Ele está aqui uma oitava abaixo. Depois da sétima, vem a quinta justa, que é o Si. E depois da quinta justa, vem a quarta, que é o Lá, né? Beleza, tá aqui, ó. Mi, dropei o Ré, quinta justa, e a quarta, o Lá. Agora o Ré na melodia, ó. Ré na melodia, a próxima nota é o Si, ó. Vou dropar o Si, ó. Dropei o Si, ó. Depois do Si, vem o sus 4, o Lá. E depois do Lá, vem a fundamental, ó. Tá vendo? Então, Ré, dropei o Si, a quinta, vem a quarta, depois da quarta, fundamental. Quinta na melodia. Depois da quinta, vem a quarta. Dropei a quarta. Depois da quarta, vem a fundamental. Depois da fundamental, vem a sétima. Tá aqui o Mi sus 4, Mi 7 sus 4 montado com a quinta na melodia. Ó. Recapitulando. Quinta, próxima nota é a quarta. Ó. Dropei a quarta. Fundamental e sétima. Agora a quarta na melodia. A próxima nota depois da quarta é a fundamental. Ó. Vou dropar a fundamental. Ó. Aquela uma oitava abaixo. Ó. Depois da fundamental vem a sétima. Depois da sétima vem a quinta. Tá aqui o acorde montado. Tá? Vamos para a próxima página, que eu acho que deve ser o drop 3. Vamos ver. E é ele mesmo. Para montar o perfil drop 3 ou terceira voz abaixada, parta da posição cerrada e coloque a terceira voz uma oitava abaixo. Então agora você tem a primeira, a segunda, a terceira. É a terceira que você vai colocar uma oitava abaixo. Tá? Se você pudesse fazer assim, beleza. Tá? Então vamos ver. Outra vez a tessitura vai um pouquinho mais aguda, mas é muito parecida com a tessitura do drop 2. Então tá aqui os exemplos, outra vez com Dó maior com sexta, Dó, Lá, Sol, Mi, Sol é a terceira voz. Mais uma vez eu lembro, eu tô contando de cima para baixo. A primeira voz, segunda voz, terceira voz. Coloco a terceira voz uma oitava abaixo. A mesma coisa se a melodia for o Lá, ó. Sol, Mi, o Mi vai uma oitava abaixo. Sol, Mi, Dó, Lá, o Dó vai uma oitava abaixo. Mi, Dó, Lá, Sol, o Lá vai uma oitava abaixo. Bom, vamos montar junto. A gente aprende, ó, Fá, no Fá meio diminuto, né? Uma vez me perguntaram qual seria a melhor cifra para o meio diminuto, Fá menor sétima, abre parente, bemol 5, ou a famosa bolinha cortada. E, bom, isso é uma polêmica, não sou eu que vou resolver isso, mas a bolinha cortada me facilita na hora que eu vou colocar tensões no meio diminuto. Porque na hora que eu coloco Fá menor com sétima, bemol 5, eu não vou colocar tensão, eu tenho muita coisa para colocar entre parênteses. Então, essa aí é mais prática. Mas acredito que a minha opinião está perdendo. A outra cifra é mais internacional, vamos dizer assim. Mas de qualquer jeito, eu acho essa cifra muito prática. Tá? Bom, mas vamos agora, voltando ao assunto. Drop 3. Então, Fá, a próxima nota é a sétima. Então vamos lá. Mi, bemol. Mi bemol, Mi bemol, Mi bemol. Fá, depois da fundamental a sétima, depois a quinta diminuta, que é o Dó bemol. É a terceira voz. É essa que eu vou dropar. Ó. Então vamos lá.
Dó bemol. Dropei o Dó... Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar atrás aqui, eu fiz alguma coisa errada. Beleza. Pronto, fica mais fácil assim. Dó bemol. Falha nossa, desculpa. Dó bemol e depois do Dó bemol, o Lá bemol. Então tá aqui, ó. Fá, Mi bemol, dropei o Dó bemol e Lá bemol. Tá aí o Fá meio diminuto. Com Mi bemol na ponta. A próxima nota, depois do Mi bemol, é o Dó bemol. Depois do Dó bemol, a terceira voz Lá bemol. Esse Lá bemol que eu vou colocar aqui uma oitava abaixo. E depois do Lá bemol, o Fá natural. Tá aqui o Fá meio diminuto em drop 3. Dó bemol na melodia. Depois do Dó bemol, a próxima voz é o Lá bemol, a terça. Depois do Lá bemol é o Fá que eu vou dropar. Opa! E por último, o Mi bemol. Tá aí, drop 3. Lá bemol na ponta. Próxima nota é o Fá. Agora vem o Mi bemol. Dropei o Mi bemol. E depois, finalmente, o Dó bemol. Tá aí. Vamos escutar esses acordes. Muito bem. Ficou faltando o último perfil, que é o drop 2/4, ou segunda e quarta voz abaixadas. Mais uma vez, parta da posição cerrada e coloca a segunda e a quarta voz uma oitava abaixo. Tá aqui a tessitura ideal para escrever em drop 2/4. Repara que ela foi mais pro agudo, ó, tá vendo? Então, tá aqui as 4 vozes, ó. Eu vou abaixar a segunda voz e a quarta voz, ó. Colocar ela aqui oitava abaixo. Não sei se deu certo aqui minha tentativa de vulcano aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Agora o exemplo com Sol menor com sétima. Sol na melodia. A segunda voz é Fá. Eu dropo a segunda voz. Terceira voz é Ré. Deixo ela onde ela está, porque é drop 2/4. A quarta voz é Si bemol, eu dropo o Si bemol. E aqui você tem um acorde em drop 2/4, repara que ele é um acorde mais aberto. É o perfil mais aberto de todos. Fá na melodia, Ré segunda voz, dropei. Si bemol fica, Sol, dropei. Tá aqui o acorde mais aberto. Ré na melodia, segunda voz Si bemol, dropei. Terceira voz Sol, deixa ela ali. Quarta voz Fá, dropei. Tá aqui o perfil do Sol menor com sétima, com Ré na melodia, Ré na primeira voz, em drop 2/4. Por último, Si bemol, segunda voz Sol, dropei o Sol. Deixo o Fá ali, Ré, dropei o Ré. Tá aqui o Sol menor com sétima, Si bemol na melodia, em drop 2/4. Vamos à página seguinte, deve ter um exercício para a gente realizar juntos. Esse exercício agora nós vamos montar um acorde nos perfis que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos lá, ó. Lá menor com sétima, você vai montar em cerrado, drop 2, drop 3, drop 2/4. Beleza. Então Lá menor com sétima, a melodia é Dó, eu vou montar em cerrado. Se a melodia é Dó, é a terça, embaixo da terça vem a fundamental. Beleza. Embaixo da fundamental vem a sétima, e embaixo da sétima vem a quinta, que eu vou colocar aqui na clave de Fá. Tá aqui o meu acorde Lá menor com sétima, com o Dó na primeira voz ou na melodia, ou também a gente usa na voz lead, montado no perfil cerrado. Show de bola? Agora, Lá menor com sétima, melodia é Mi em drop 2. Melodia é Mi, Mi é quinta, embaixo da quinta vem a terça, que é Dó. Eu vou dropar o Dó. Tá aqui, ó, o Dó uma oitava abaixo. Depois do Dó, que seria a segunda voz, vem o Lá. E depois do Lá, que é a fundamental, vem a sétima. Tá aqui o Lá menor com sétima, com Mi na melodia, em drop 2. Lá menor com sétima, com Mi na melodia, agora em drop 3. Então a primeira voz é Mi, a quinta, vem a terça, que é Dó. Eu deixo aí porque é a segunda voz. A terceira voz é o Lá que eu vou dropar. Tá aqui, ó, coloquei o Lá uma oitava abaixo. E depois do Lá, vem o Sol. Tá aqui o Lá menor com sétima, com Mi na melodia, segunda voz aqui, a terceira voz dropada e a quarta voz. Ó. Esse é o Lá menor com sétima em drop 3. E por último, Lá menor com sétima, ainda com Mi na melodia, em drop 2/4. Vamos lá. Mi tá aqui. Quinta. Segunda voz é a terça, Dó. Eu vou dropar o Dó. Vou copiar ele daqui, ó. Tá aqui, dropado. Depois do Dó, vamos ao Lá. Ó. Depois do Lá, o Sol.
tá aqui, ó. Então, recapitulando, ó. Mi, melodia, quinta. Segunda voz seria o Dó, a terça. Dropei o Dó, tá aqui o Dó. Depois do Dó vem a fundamental, terceira voz, não mexo nela. Quarta voz seria o Sol, a sétima, coloquei ela oitava abaixo. Tá aqui o Lá menor com sétima em drop 2/4. Vamos fazer mais um juntos, vamos lá. Ré 7 sus 4 encerrado, ó. Ré, a fundamental, embaixo da fundamental vem a sétima. Embaixo da sétima vem a quinta. E embaixo da quinta vem a quarta, que é o Sol. Então tá aqui, ó. Ré, Dó, Lá e Sol. Ré 7 sus 4. Fundamental, sétima, quinta justa e sus 4, a quarta. Em drop 2, Ré, dropo o Dó. Vamos dropar esse Dó logo de uma vez, ó. Tá aqui o Dó, ó. Dropei. Depois é o Lá. E depois o Sol. Ré, dropei o Dó, Lá e Sol. Drop 3. Nessa altura do campeonato você já tá craque. Ré, depois a sétima. Vou dropar o Lá. E deixo a quarta aí, ó. Beleza? Ó, Ré, Dó, dropei o Lá. Drop 2/4. Ré. Dropo o Dó. Depois vem o Lá. E dropo o Sol. Né? Deixa eu conferir se eu não fiz alguma besteira aqui, ó. Ré, dropo o Dó, Lá e dropo o Sol. Aí, ó. Bom, como devo estudar esse assunto? Faço o download dos exercícios em arquivo PDF que acompanham essa videoaula. É só clicar no link que fica no site. Os exercícios vêm com gabarito para que você possa se autoavaliar. Boa sorte. Muito importante, toque ao piano todos os acordes dos exercícios. É muito importante, diria até que vital, que além da matemática da montagem dos acordes, você aprenda a sonoridade. Leva bastante tempo, por isso tenha paciência, não é de uma hora para outra. Bom, vamos para a segunda parte da nossa aula. Agora, vamos ver algumas regras de montagem e vamos conversar por que existem essas regras. Bom, nessa técnica que a gente está aprendendo, é proibido usar semitom entre as duas primeiras vozes. Por quê? O semitom não soa bem nesse estilo. Ele não é desse estilo. Agora, logo a seguir eu faço uma piadinha. Eu vou colocar logo a piadinha, porque a piadinha tem a ver com isso. Ó. Aproveito para fazer uma importante observação. Toda regra tem como objetivo fazer com que a harmonia, melodia, arranjo ou composição soem de acordo com um determinado estilo pré-existente. Por exemplo, J.S. Bach, o famoso Johann Sebastian, tem alguns corais, lindos aliás, utilizando semitom entre as duas primeiras vozes. Deve ser porque ele nunca foi a Berkeley. Não, brincadeiras à parte, o importante é você entender que as regras não são absolutas e mudam dependendo da situação. Então agora, você está começando a aprender a técnica mecânica, nesse momento o semitom na ponta está proibido. Quando eu falo na ponta, entre a primeira e segunda voz. Lembra quem está trabalhando com canto dado, de cima para baixo. Então o semitom está proibido, ele realmente não soa bem. Depois eu vou fazer uma videoaula só sobre as notas evitadas e como lidar com elas. Bom, então vamos lá. Então você já sabe que o semitom está proibido, já sabe por quê, porque ele não soa bem nessa técnica. Então, por exemplo, eu estou montando um Dó com sétima maior, a melodia é Dó. Então ficaria fundamental, sétima maior, quinta e terça. Olha aqui, tem um semitom entre as duas primeiras vozes. A solução é substituir a sétima maior por sexta. Então você vai ter sempre uma solução para evitar o semitom na ponta. Agora, ficou a pergunta aqui. O semitom entre as outras vozes é muito bem-vindo. Por quê? Bom, os americanos eles falam que the minor second, it bites. Ela morde, né? Dá uma mordida. Na verdade, quando você monta um acorde no teu naipe e tem um semitom entre as vozes, esse semitom pula para fora da partitura, ele aparece muito, ele aparece mais que os outros intervalos, por causa do batimento. Então na ponta ele é proibido, você não quer que ele apareça, você não quer obscurecer a melodia, mas nas vozes internas ele fica muito, muito interessante. Ele dá uma apimentada no acorde, tá? Bom, então tá aqui um exemplo, ó.
Dó com sétima maior, Mi, Dó, Si, Sol. Esse Si, Sol é muito bem-vindo, você não precisa evitá-lo. E esse aqui também, ó, Sol, Mi, Dó, Si. Muito bem-vindo, soa muito, muito bem, né? Outra regra, eu vou ter que assoar meu nariz, eu sei que isso vai ser estranho numa videoaula, mas não liga não, tá? Bom, isso não faz parte da aula. Bom, proibido o intervalo de bemol 9 entre quaisquer vozes. Atenção, bemol 9 é um intervalo melódico. Não é o bemol 9, dó 7 bemol 9, não é isso. É, por exemplo, o intervalo entre a nota dó natural e a nota ré bemol na ponta. Aí tem o intervalo de bemol 9, é intervalo. Esse intervalo, ele é proibido entre quaisquer vozes. Porque o motivo é porque ele é muito dissonante. Ele aparece demais. Então, ele é proibido nessa técnica. Aproveitando, mais uma vez digo, numa técnica mais avançada, ele é muito bem-vindo e tem soluções para ele ser bem usado. Tem técnicas para usar o bemol 9, fazendo um naipe. Bom, a gente vai ver isso lá mais na frente. Mas nesse momento, você está com duas regras. Semitom na ponta é proibido e semitom entre quaisquer vozes está proibido. Então vamos lá, vamos ver como é que está isso. Dó com sétima maior em drop 2, ó. Dó, dropei o Si, ó. Sol e Mi. Entre Si e Dó tem um bemol 9. A solução, mais uma vez, é tirar a sétima maior e colocar a sexta. Vamos ver em drop 3, ó. Mi, Dó, dropei o Si, continuo com bemol 9. A solução, outra vez, é substituir a sétima maior pela sexta. Já fiz essa piadinha aqui da Berkeley, o Johann Sebastian Bach não foi a Berkeley, você já escutou. Vamos em frente. Agora, um momento muito legal. A substituição de notas de acorde por tensão. Nessa primeira técnica, 4 vozes, vamos usar a tabela abaixo para substituir notas de acorde por tensão. Queria aproveitar mais uma vez para dizer que essa tabela serve para essa técnica, não serve para você harmonizar na tua guitarra, no teu violão. É para a harmonia do naipe, na técnica mecânica. Existem uma variedade de outras técnicas. Então, não trate essa tabela como uma tabela absoluta de substituição. É uma tabela só para essa técnica. Bom, outra vez. Obviamente, respeitando a tonalidade e a escala apropriada para a situação em que o acorde se encontra. Como disse na aula introdutória, você precisa ter um bom conhecimento de harmonia funcional para estudar arranjo. Então, é um bom momento para você fechar umas lacunas, dar uma olhada lá, rever a harmonia funcional. Você vai precisar de escala de acorde, saber isso bem, né? Senão isso vai impedir você de andar como arranjador, tá bom? Bom, tá aqui a tabela, deixei até em vermelho, ó. No lugar da fundamental, lembra, nós estamos escrevendo a 4 vozes. Você vai, por exemplo, tirar a fundamental do teu acorde, você vai colocar nona, bemol 9, ou nona aumentada, ou nona menor. Vai depender da escala do acorde ou do seu gosto pessoal. Agora, essa substituição é que vai ser a novidade para muita gente. No lugar da terça menor, eu vou colocar a 11ª. Quer dizer, o acorde menor vai ficar sem terça, né? Essa substituição, ela não é usada normalmente quando você está harmonizando no violão ou no piano, mas nessa técnica ela é usada para resolver uma série de problemas. A gente vai conversar sobre isso. E a quinta justa, no lugar da quinta justa, você tira a quinta justa e coloca a 13ª, bemol 13, 11 ou sustenido 11. Então repara que o 11, ó, ele joga em duas situações. Ou ele entra no lugar da terça menor, ou ele entra no lugar da quinta justa, tá? Vamos ver alguns exemplos, ó. Encerrado, eu tô aqui, ó, Si na melodia, meu tom, ó, tô em Ré maior, Mi menor, escala dórica, né? Segundo grau. O que significa? Não adianta eu falar é dórico, não. O importante é eu saber, ó. Bom, eu tenho a nona disponível, a nona maior disponível, eu tenho 11 disponível e o 13 é evitado, no tonalismo radical. Vamos dizer assim, o 13 é evitado. Bom, então, vamos ver, ó. Montei o acorde cerrado, ó. Si, Sol, Mi, Ré. Se eu quiser, eu posso pegar o Mi, ó, a fundamental, e colocar a nona, que está disponível, 9 no lugar do 1. Esse acorde soa muito legal. É a pergunta que me fazem. Esse acorde é melhor do que o outro? Não é. Não existe isso em arranjo. Um acorde é melhor do que o outro, né? Eu tive um aluno, eu gosto de contar essa história que é muito boa. Um super guitarrista, foi estudar na Alemanha e tal, tinha aula comigo de percepção. Aí uma hora ele estava lá com a guitarra dele, tocando pra mim, ele falou assim, eu odeio acorde maior, não suporto acorde maior, acho feio demais, assim, né? Aí eu perguntei pra ele, pô, você
você gosta de Debussy, né? Ele fala assim, adoro Debussy. Aí eu falo, pô, mas Debussy é cheio de acorde maior. Então não diga que você não gosta de acorde maior, diga que você não gosta de acorde maior mal usado, né? Eu falei, você gosta do Milton Nascimento? Eu falei, pô, adoro o Milton Nascimento, compositor maravilhoso. Pois é, o Milton Nascimento tem música que só tem acorde, tríade, só tem tríade. Mas só que são genialmente usadas. Então a gente como arranjador, a gente tem que tentar não ter preconceitos com relação a acordes. Você tem que estar aberto para todos os acordes e todas as montagens. Agora, o difícil é usar bem, é saber onde usar. Aqui a tríade ficou muito boa, aqui a tensão fica muito boa, né? E outra coisa muito importante é ter o as debaixo da manga. Quanto mais truques eu tiver embaixo da minha manga, melhor para mim como arranjador. Então eu vou tratar de aprender acordes diferentes, vou tratar de aprender escalas diferentes. O que eu puder aprender vai me ajudar. Não quer dizer que eu tenho que usar tudo de uma vez. Bom, tá dado o recado, falei. Vamos lá. Continuando aqui, outro exemplo, ó. Lá 7, tá em drop 2, ó, Dó sustenido. Lembra, eu tô em Ré maior, ó. Tá, eu tô em Ré maior ainda, então a escala é mixolídia. E aí eu preciso saber o que é ser mixolídia. Mixolídia ele tem 9, 13, disponível a quarta evitada num tonalismo radical. Lembra esse detalhe. Bom, então Dó, dropei o Lá, Sol e Mi. Esse acorde está correto. Eu posso pegar, ó, Dó, no lugar do Lá eu ponho o Si natural, a nona, ó. E no lugar do Mi eu ponho o Fá sustenido, ó. Tá na armadura, só lembrando aos queridos alunos. Beleza. Vamos montar juntos. Não esqueça das regras, observe a tonalidade, escolha a escala apropriada e utilize as tensões disponíveis. Vamos lá, queridos. Bom, vamos observar primeiro. Estou em Ré maior. Ré 7 em Ré maior. Vou dar alguns segundos para você pensar aqui. Ele é um dominante que resolve em Sol menor, né? Então ele é o 5/7 do 2. Escala... Beleza, isso aí. Mixolídio, bemol 9, bemol 13. Então vamos lá. Primeiro, eu vou montar... na verdade, não se faz assim como eu faço. Vou fazer aqui agora. Eu vou montar primeiro cerrado, depois substituir. É porque eu estou dando aula. Na verdade, quando a gente vai montar um arranjo, você já sai montando isso aí, substituindo ou não, dependendo da situação. E, obviamente, que no arranjo não tem um acorde isolado, assim, no laboratório. Isso acontece só em aula de arranjo. Os acordes acontecem no meio de um bando de acordes. Então você já está pensando para onde que eu vou, da onde que eu vim, então é outra situação. Mas aqui estamos nessa situação no laboratório, o acorde está isolado no universo, né? E congelado aqui. Vamos lá. Vou montar, então primeiro, sem substituição. O pedido do autor é montar em drop 2. Então vamos lá. Dó, a sétima, a próxima nota é a quinta. Vamos dropar a quinta aqui. Tá aqui a quinta. Depois da quinta vem a terça, que é o Fá sustenido. E depois da terça vem a fundamental. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. Dó, a sétima, dropei o Lá, show, Fá sustenido e Ré. Então, substituições possíveis. Primeiro, a melodia Dó, eu não posso mexer. A melodia me foi dada, eu não posso mexer na melodia nessa situação. A próxima nota, um drop 2, é a quinta, o Lá, que eu posso, já que a escala é mixolídia bemol 9, bemol 13, eu posso colocar o bemol 13, ó, Si bemol, tá na armadura, por isso que eu não escrevi aqui, ó. Tomando cuidado para ver se eu não fiz o bemol 9, ó. Si bemol para Dó, não é bemol 9, não tem problema nenhum. Depois, eu posso substituir o Ré pelo Mi bemol 9, ó. Eu posso montar meu acorde assim, ó, tá? Então, nesse momento, eu vou tentar montar com o máximo de tensões possíveis, tá? Só como exercício. Beleza. Vamos pro segundo. Tô em Fá maior, Fá 7 em Fá maior é o dominante do Si bemol. Dominante secundário. 5/7 do 5, escala mixolídia. Já estão cansados de saber o que é ser mixolídio na vida. Então, primeiro, outra vez, vamos montar sem tensão. Drop 2/4. Então, Mi bemol, a sétima, a próxima nota seria a quinta, já vou dropar a quinta, ó. Dropei o Dó. A próxima nota é o Lá, a terceira, e a quarta voz é o Fá. Vamos dropar o Fá. Então vamos conferir se está tudo certo, ó. Mi bemol, a sétima, dropei o Dó, que é a quinta, deixei a terça aqui e dropei o Fá. Substituições possíveis. Não posso mexer na melodia. Aproveitando, também não posso mexer no Lá. O Lá é nota guia.
não tem substituição para terça. Agora vamos ver. O Dó, que está aqui, é a quinta, eu posso substituir pelo 13, o Ré, ó. Só que tem um detalhe. Quando eu coloco o Ré aqui, a 13, que está disponível aqui na escala, eu crio uma situação ó, de Ré para Mi bemol, ó, é o bemol 9. Então, apesar do 13 estar disponível na escala, não está disponível nesse acorde montado em drop 2/4 com Mi bemol na melodia. Não dá. Beleza. E o Fá, posso substituir o Fá pelo Sol, não causo nenhum problema aqui. Combinado? Beleza. Mi 7, drop 3. Outra vez estou em Fá 7, Mi 7, 5, 7 do 3, Mixolídia bemol 9, bemol 13. Vamos lá. Drop 3. Primeiro eu vou fazer cerrado. Ré. Quer dizer, primeiro eu vou montar já drop 3. Ré. Si. Segunda voz. Terceira voz, Sol sustenido. Opa. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Dropei o Sol sustenido e depois o Mi, natural, né? Esse B quadro veio aqui por causa do bemol ali, mas eu vou tirar esse B quadro aqui. Beleza. Conferindo, ó. Ré é a sétima, a quinta é Si, dropei o Sol sustenido, Mi natural. Que substituições eu posso fazer? Ó, o Si eu posso substituir pelo Dó natural, ó. Não tem semitom na ponta, aqui é tom. E o Mi eu posso substituir pelo Fá natural, ó, bemol 9. Uma possibilidade, ó. Ok? Ré menor 7, cerrado, Ré menor 7 em Fá maior, tem escala eólia, então tem a nona e a 11 disponível. Vamos montar primeiro cerrado, ó. Dó é a sétima, Lá, Fá e Ré. Ó. Sétima, quinta, terça e fundamental. Então, substituições possíveis. Nessa técnica, eu poderia, ó, pegar a quinta primeiro aqui e colocar a 11ª primeira, ó. Combinado? Possibilidade. Pegar o Ré aqui, ó, e colocar a nona. Tá? É uma possibilidade. Agora eu tenho uma outra possibilidade aqui, ó. Eu posso tirar a terça e colocar a 11ª. Aí muitos alunos me falam, mas vira um sus4. Aguarde. Isso é uma situação específica dessa técnica. Por enquanto eu vou deixar de uma maneira para que ninguém fique assustado. Pronto, ó. Então, peguei a quinta e coloquei a 11ª, deixei a terça menor, fiquem tranquilos. E aqui tem a nona. Ó, ficou um semitom aqui, mas não tem problema. Semitom em baixa, semitom na ponta que dá problema, tá? Tem mais esses aqui, eu vou deixar esses aqui para vocês fazerem em casa, vai. Vocês já entenderam como que se faz. E eu tenho mais um assunto aqui para vocês, ó. O próximo assunto é o LIG, o limite do intervalo grave. Bom, o LIG, o limite do intervalo grave, é uma tabela de acústica, na verdade, é onde os intervalos soam bem, onde eles não soam distorcidos para o nosso ouvido. Isso é porque o nosso ouvido não escuta bem no grave, né? Os sons não ficam muito definidos. Bom, vamos lá. Então, a fronteira das encrencas, o nome dessa nota, pode apelidar essa nota de fronteira das encrencas, é o Fá2. Tá? Abaixo do Fá2, os intervalos harmônicos são obscuros e devem ser utilizados com cuidado, para não acontecer sonoridades imprecisas. Cada intervalo tem um limite que normalmente deve ser respeitado. Os arranjadores acabaram criando essa tabela. Está aqui uma tabela, vamos conversar sobre essa tabela. Mas antes eu queria fazer uma observação. Vocês vão encontrar arranjadores maravilhosos que vão chegar para vocês e vão falar assim: eu nunca ouvi falar dessa tabela, essa tabela não existe. O Flávio está viajando na maionese, isso é coisa da Berkeley, que besteira, isso é coisa de americano, esses imperialistas com suas tabelas e tal. Mas na verdade, quando você vai analisar os arranjos desses grandes arranjadores, eles acabaram respeitando essa tabela inconscientemente. Na verdade, eles têm ouvido muito bom, uma experiência muito grande, e acabam respeitando essa tabela. Então, a tabela te poupa tempo. Então, vai por mim, a tabela vai te ajudar muito. Bom, tá aqui o Fá2. O Fá2 é considerado a fronteira entre os sons médios e graves. Tá aqui, tá? Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Tá aqui estão todos os intervalos. Essa tabela tá mostrando para você até onde esses intervalos soam bem. O que significa isso aqui, ó?
A última segunda menor que soa bem é essa aqui, ó. A última sexta menor que soa bem é essa aqui, tá? Repara que a oitava não tem limite, e por coincidência ela está em primeiro lugar na série harmônica, né? Não precisamos tecer nenhum comentário sobre isso. E a quinta justa também está lá embaixo, ó. Que está logo no começo da série harmônica, como vocês sabem. Bom, observações importantes. Com o uso das tessituras adequadas para a primeira voz em cada perfil, a gente viu as tessituras ali, você evita criar problemas de violação do ligue. A sonoridade de um acorde na região grave deve levar em conta não somente os intervalos abaixo de Fá2, mas também o que se chama de baixo assumido. Cuidado agora, no conceito de baixo assumido ou fundamental implícita, você considera que um contrabaixo, ou uma tuba, ou o que seja, estará tocando a fundamental do acorde e leva em conta essa nota do baixo ao consultar a tabela do ligue. Não quer dizer que tem alguém tocando. Essa nota vai ser fictícia, mas você vai imaginar essa nota. Fica mais fácil demonstrar do que ficar falando sobre. Vamos ver um exemplo. Lá menor com 7 em drop 2. Como você pode reparar, está bem grave, está no limite do drop 2. Então, Mi, dropei o Dó, Lá e Sol. Eu tenho uma nota abaixo do Fá2, ó, que é essa aqui, ó. Então, essa nota é a nota que eu devo me preocupar. Beleza. Agora vamos colocar o baixo assumido. O baixo assumido está em vermelho, ó. É esse Lá aqui. Esse Lá, repito, ele não existe, é uma coisa fictícia. Eu escrevo ele ali só para pensar. Na verdade, quando a gente está fazendo arranjo, a gente não escreve, a gente só pensa isso. Mas eu estou dando aula, eu estou escrevendo e colocando lá em vermelho, entre parênteses, para você ver, né? Mas ninguém vai ficar escrevendo isso na partitura. Você pensa, ó, Lá menor, o baixo em Lá. Obviamente, põe esse Lá abaixo da nota mais grave do acorde. Tudo bem, então o baixo assumido seria esse Lá. O intervalo entre o baixo assumido e esse Dó, tá vendo? É de terça menor. Beleza? Então, aí você vai na tabela do ligue e olha a terça menor. Cadê a terça menor? Bom, a terça menor mais grave que eu posso escrever, ó, é Dó, Mi bemol. Vamos ver a minha terça menor como é que tá aqui. A minha terça menor aqui, ó, tá Lá, Dó natural. Opa, eu violei o ligue. Tá muito grave. Esse acorde não dá certo nessa situação, ó. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, opa. Consultando a tabela do ligue, vemos que a terça menor mais grave que podemos escrever é entre Dó 2 e Mi bemol 2. Portanto, violamos o ligue, né? E aí? Então, esse acorde está errado? Não, esse acorde não está errado. Se você tocar esse acorde, ó, Dó, Sol, Lá, Mi, ele soa muito bem. O problema é que ele não soa Lá menor com 7. Aí a pergunta que todo aluno me faz, se eu estiver escrevendo a capela? Se você estiver escrevendo a capela e você só tá 4 vozes e você quer que soe Lá menor com sétima, esse acorde não funciona. Ele funciona, ele soa bem, mas ele não soa, não fica na situação de Lá menor com sétima. Uma solução possível, ó, é usar encerrado. Ó. Montando encerrado, eliminamos o problema do ligue. Aqui cabe algumas perguntas, as mesmas perguntas que eu acabei de responder. E se meu arranjo estiver a capela, preciso levar em consideração o baixo assumido? E se o baixo estiver invertido? Bom, o baixo invertido a gente vai ver daqui a pouco, né? Agora, vamos montar alguns acordes juntos e vamos ver se eu estou violando o ligue. Então vamos lá. Ré 7 em drop 3, Fá sustenido na melodia. Simbora. Ré, Fá sustenido, a próxima nota é Ré. Deixa eu colocar um Ré aqui. Beleza. Opa, perdão. Eu fiz uma besteira. O Ré aqui, porque eu quero drop 3. Dropei o Dó e depois o Lá. Então, conferindo, desculpa a falha nossa, Fá sustenido, a terça, fundamental, a próxima nota é a sétima, Dó, dropei o Dó e o Lá. Obviamente, propositalmente, vão acontecer notas abaixo do Fá2, é uma aula de arranjo, né? Beleza, tá aqui, ó, o Dó, ele tá abaixo do Fá2, então eu tenho que me preocupar com essa nota, tá? Eu só não me preocuparia com essa nota se essa nota fosse o Ré, ó, a fundamental do baixo, né, da cifra. Por quê? Porque a oitava eu posso escrever em qualquer lugar. Eu posso escrever o Ré aqui, eu posso escrever o Ré lá embaixo, não tem problema nenhum, tá? A fundamental não tem problema, não tem limite de oitava. Bom, agora vamos ver. Quem seria o baixo assumido? O baixo assumido é Ré. Eu vou escrever o Ré aqui, mas não deveria, ó. Tá aqui o Ré, tá vendo? Tá? Você imagina esse Ré e o intervalo entre Ré e Dó
É o intervalo de sétima maior. Volto na tabela do Lig. Procuro a sétima menor. A sétima menor, desculpa se eu falei sétima maior, é sétima menor. Se eu falei sétima maior, bebi hoje de manhã, perdão. Então, Fá para Mi bemol, sétima menor é a sétima menor mais grave que eu posso escrever, ó. Fá, Mi bemol. Vamos ver se eu escrevi mais grave aqui. Pá, 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 pá. Opa, Ré, Dó, tá mais grave. Eu violei o Lig. E aí? Como é que eu resolvo? Aí eu monto o acorde de outro perfil, monto cerrado, sei lá, faço alguma coisa. Faço uma viagem, faço alguma coisa, beleza? Vamos ver o próximo. Mi menor com sétima e nona. Fá sustenido na melodia. Bom, vamos lá. Drop 2/4. A gente não fez isso ainda, vamos fazer junto, vai ter uma novidade. Ó. O Fá sustenido está no lugar da fundamental. Então, nessa técnica, você nunca vai ter a nona e a fundamental. Ou você tem a nona ou você tem a fundamental. Tem a nona, ela ocupou o lugar da fundamental. Tem 13, ocupou o lugar da quinta. Tem 11, ocupou o lugar da terça menor ou da quinta. Não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui o Fá sustenido está no lugar da fundamental, do Mi. Então a próxima nota não é o Mi, é o Ré. Então é o Ré que eu vou dropar. Então vamos lá. Tá aqui o drop. O Ré, ó. Então Fá sustenido, que está no lugar do Mi, a próxima nota é o Ré. Terceira voz, depois do Ré, que é a sétima, vem a quinta, que é o Si. Tá aqui o Si. E depois do Si vem o Sol. Eu tenho que dropar o Sol também, ó. Tá aqui o Sol. Como você já pode reparar, tem duas notas abaixo do Fá 2. Eu tenho que olhar na tabela do Lig e ainda tenho que colocar meu baixo assumido em Mi. Bom, na prática, quando eu estou escrevendo um arranjo e eu tenho várias notas abaixo do Fá 2 e uma dessas notas já dá errado, eu já li um acorde, eu não vou ficar procurando nota por nota. Mas na aula de arranjo, eu vou procurar nota por nota porque eu estou aprendendo uma coisa. Né? Estou querendo aprender o que significa a tabela do Lig. Mas na prática, estou escrevendo, encontrei um defeito, tchau. Não vou ficar procurando todos os defeitos. Um já tá bom, né? Então, beleza. Então, eu vou escrever o baixo assumido, ó. Ainda estou escrevendo o baixo assumido aqui, mas daqui a pouco eu vou parar de escrever o baixo assumido, ó. Tá aqui o baixo assumido, é esse Mi aqui, tá? Repito mais uma vez, a gente não escreve essa nota, não necessariamente alguém está tocando. A gente imagina que essa nota existe para soar como Mi menor com sétima. Bom, eu assumo que o baixo é Mi. Então vamos ver um intervalo, ó. De Mi para Sol é terça menor. Tá na cara que tá violando o Lig, mas vamos olhar a tabela do Lig lá, ó. Terça menor, terça menor, terça menor, Dó, Mi. Ih, violou, mas violou radicalmente, né? Beleza. Então, tá violado o Lig, esse acorde não dá. Se eu quisesse olhar outra nota, ó, Mi, Ré, sétima menor, acabamos de ver, é Fá, Mi bemol, o Lig, também violei o Lig. Né? Agora, tem um detalhe. Já teria eliminado esse acorde, mas a gente tem que olhar o Lig interno também, essas duas notas, ó. Sol para Ré, né? Sol para Ré é uma quinta justa. Eu tenho a impressão que não violei o Lig, porque a quinta justa vai lá embaixo, ó. Quer ver? Vamos ver a quinta justa, quer ver, ó. Ó, muito grave a quinta justa. E você pode reparar, não é à toa que os guitarristas usam o power chord em quintas, né? Porque não tem problema nenhum, você pode usar lá no grave. Não dá encrenque. Às vezes eles usam power chord em quinta, dobrando em oitava, beleza. E soa muito legal. Porque tá lá no. Pode usar bem no grave, as cordas, e dá certo até no contrabaixo. Por quê? Porque tá no começo da série harmônica, vocês já sabem por quê. Beleza. Vou montar mais dois, depois vou deixar esses aqui para vocês fazerem em casa. Aliás, desculpa, eu vou montar esse e vou montar um com o baixo invertido pra gente ver como é que funciona. Deixa eu escolher um aqui. Acho que eu vou direto pro baixo invertido. Lá 7 com baixo em Dó sustenido em drop 2. Então primeiro vamos montar o Lá 7 em drop 2. Sol é a sétima. A próxima nota seria a quinta, um Mi. Vou dropar um Mi. Tá aqui o Mi dropado. A próxima nota é o Dó sustenido. E depois o nosso querido Lá. Deixa eu confirmar para ver se eu não fiz uma besteira. Sol sétima, dropei a quinta, a terça e a fundamental. Se eu quisesse, já poderia fazer alguma substituição de nota de acorde por tensão, dependendo do meu arranjo. Eu estou em Dó maior, Lá 7 com baixo em Dó sustenido, 5, 7
do Ré menor, né? 5, 7 do 2, mixolídia bemol 9, poderia colocar o Si bemol no lugar do Lá, poderia colocar o Fá no lugar do Mi, tá ok? Eu vou deixar simples aqui, não vou fazer isso. Bom, agora eu tenho que olhar minha tabela do Ligue, mas meu baixo assumido não é mais Lá. Meu baixo assumido é Dó sustenido. Então, vamos colocar esse Dó sustenido com baixo assumido e, queridos alunos, eu vou parar de escrever o baixo assumido, vocês vão ter que imaginar ele na cabeça, ou pensar sobre ele, tá? Quando fizerem exercício, por favor, não escrevam essa nota aqui, pensem nela, tá? A partir de agora eu não vou escrever mais. Então, Dó sustenido Mi, terça menor. Olha a tabela do Ligue. Volto à tabela do Ligue. Tabela do Ligue, terça menor, Dó, Mi. A minha situação lá é Dó sustenido, Mi. Eu tô aqui mais agudo, então não violei o Ligue, olha que legal. Eu posso escrever esse acorde dá certo aí, tá tudo certo. Tá grave, mas dá certo, tá? Vou montar outro agora, e dessa vez não vou escrever o baixo assumido, só vou pensar, ó, Ré 7 em Drop 3 com baixo em Fá sustenido. Lá é a quinta, a próxima nota é o Fá sustenido, depois é o Ré, dropei o Ré, e depois o Dó. Deixa eu conferir se eu não fiz uma besteira. Lá, a quinta, Fá sustenido, dropei o Ré e finalmente o Dó. Beleza. Se não tivesse em Fá sustenido, o baixo não tivesse em Fá sustenido, essa inversão, eu não precisaria nem olhar a tabela do Liga, porque eu tô abaixo do Fá 2, mas é a nota Ré, ó. Então, como vocês sabem, a oitava não tem limite. Já falei uma vez, o Ré podia estar até aqui, ou mais grave, que não tem problema nenhum com relação, né, à oitava. Mas acontece que o meu baixo é em Fá sustenido, ele está aqui, ó, Fá sustenido para Ré, tá? Que é uma sexta menor. Então vamos ver qual é a sexta menor mais grave que eu posso escrever, é Fá, Ré. Oba! Não violei, eu podia montar esse acorde, ele está no limite, mas ele dá certo, tá? Eu vou deixar os outros para vocês montarem. Bom, e a última observação engraçadinha do tio Flávio. Nesse estilo de harmonia que estamos estudando, não é possível escrever qualquer acorde sem consultar a tabela do Ligue. Alguns alunos meus, eles tatuam a tabela do Ligue, fica à vontade, como você quiser. Mas, de qualquer jeito, você tem que levá-la sempre com você, né? Eu tive uma aluna, aliás, queridíssima, a Sueli, saxofonista, que ela plastificou, ela fez a tabela, plastificou, ela levava com ela quando ela ia escrever e tal. E depois de um tempo você acaba decorando, ou mais ou menos decorando, né? Bom, ou você decora, ou carrega a tabela sempre com você. Combinado? Beleza. Outra vez chama atenção para o fato de que essa regra não é absoluta. Por exemplo, no famoso balé O Pássaro de Fogo, que se você nunca escutou, você não sabe o que você está perdendo, do mestre Stravinsky, escreveu um trecho onde o naipe de contrabaixos em divise, para quem não sabe o que é divise rapidamente, é quando o naipe de contrabaixo está tocando em uníssono, você tem 8 contrabaixos e de repente eles dividem. 4 contrabaixos tocam uma nota e os outros 4 tocam uma nota diferente, né? Então eles dividem as notas que estão na pauta, tem 2 notas ao mesmo tempo. Bom, voltando, no Pássaro de Fogo, o mestre Stravinsky escreveu um trecho onde o naipe de contrabaixos em divise toca uma passagem em intervalos muito abaixo do permitido na tabela do Ligue. Soa lindo. Stravinsky também não foi a Berkeley, mas aproveitando, Stravinsky morou nos Estados Unidos, ele adorava jazz, adorava bebop e tal, e foi muito influenciado pelo jazz. Bom, quando eu teço esses comentários, por favor, queridos, não estou propondo que abandonemos as regras, né? Acho muito importante aprendê-las, porém é preciso entender que elas servem somente para determinadas situações em determinados estilos. Pronto, falei. Então, até o próximo módulo.